A gente volta a falar sobre a decisão do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que cobrou explicações do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal sobre denúncias de operação da PRF envolvendo o transporte nas eleições. Pois é, os eleitores sendo transportados e passando ali por operações da PRF. Gustavo Uribe é quem vai explicar o que exatamente está acontecendo e quais são as novas determinações do TSE, Uribe. O Tribunal Superior Eleitoral, Elisa, tinha determinado que não ocorressem operações para impedir os eleitores, gratuitamente ou não, e transporte público de irem às sessões eleitorais. Mas a Justiça Eleitoral recebeu uma série de denúncias em estados como a Paraíba e a Bahia e o Sergipe, onde Luiz Inácio Lula da Silva venceu no primeiro turno, e também no Rio de Janeiro. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes cobrou explicações do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele, inclusive, anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro hoje nas suas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes também determinou que o metrô de Belo Horizonte não cobre passagem em relação aos eleitores, já que havia a determinação do passe livre para que eles, comprovando que iriam votar, pudessem se encaminharem às suas sessões eleitorais. Os partidos de oposição já foram à Justiça para tentar cobrar explicações dessas operações. Alegam que a Polícia Rodoviária Federal não está cumprindo uma ordem judicial e havia na previsão da decisão de Alexandre de Moraes uma responsabilização criminal. Houve pedido, inclusive, de detenção do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, mas agora a Justiça Eleitoral deve julgar o caso. A gente noticiou na última sexta-feira que já havia, inclusive, uma investigação do Ministério Público Federal em relação à Polícia Rodoviária Federal por utilização da estrutura da Polícia Rodoviária Federal para a promoção da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Então, agora a Justiça Eleitoral está avaliando se vai receber este outro lado, essa resposta da Polícia Rodoviária Federal e como irá proceder em relação a esse pedido da oposição de prisão. Denúncia gravíssima, hein? Obrigada, Uribe. Eu repasso a palavra aqui para a Roberta e para a Yuri Pita para a gente compreender mais desse cenário, porque imagina-se, não é, Roberta e Yuri, que exista uma isenção, né? Que exista ali um cenário eleitoral está distante de nós. E não é isso que a gente tem podido ver, ao menos de acordo com as notícias. Exatamente. Mais do que isso, né, Yuri? Proibir o ir e o vir do eleitor é crime. A gente pode estar diante disso. Exato. Tem várias circunstâncias. Primeiro, toda a mobilização que houve, você destacou muito bem isso nessa programação, Roberta, de aumentar o acesso dos eleitores ao transporte gratuito. Isso aconteceu em dezenas de cidades, centenas de cidades do país, sejam capitais, sejam cidades do interior, e alguns estados também fizeram adotar esse mesmo tipo de prática. E o que a gente está vendo nessa questão da Polícia Rodoviária Federal, todas as denúncias que estão vindo, as informações que estão chegando, referem-se muito à região Nordeste. Não fala de regiões em que há maior votação do presidente Jair Bolsonaro. E a gente já falou disso. A região Nordeste deu mais de 50% dos votos válidos para Lula. O estado que deu menor vantagem para Lula, que foi Alagoas, deu 56,5%, tem ocorrido operações lá. Um estado como Piauí, que deu a maior vantagem proporcional, 74,25%, quando Jair Bolsonaro teve só menos de 20% dos votos válidos. E quando a gente olha para a Bahia, que é o estado que deu maior distância em número de votos, a gente está falando praticamente de 3 votos para Lula para cada voto de Jair Bolsonaro. Bolsonaro teve 2 milhões de votos na Bahia e Lula teve 3 milhões e 800 mil votos. Por isso, toda essa mobilização que os apoiadores, os aliados, os partidos, a coligação de Lula têm feito para obter informações, e o TSE está agindo porque, como você disse, é preciso ter isonomia, todo cidadão tem direito de ir votar, ninguém tem o direito de impedir nenhum cidadão de votar, muito menos adotar esse tipo de operação com critérios geográficos que nitidamente ajudam um candidato e prejudicam o outro. E não à toa, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal está no TSE para conversar com o ministro Alexandre de Moraes. A gente segue acompanhando o assunto, como o Yuri falou, região Nordeste, onde, de acordo com as pesquisas, há mais eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, né? No primeiro turno, como um todo, Lula teve 13 milhões de votos quase, em números arredondados, a mais do que Jair Bolsonaro.
E daí tirou toda a diferença que Bolsonaro teve a favor dele na região sul, mesmo na região sudeste, que deu 2,5 milhões de votos a mais para Bolsonaro do que para Lula. E aí Lula terminou o primeiro turno com 6,2 milhões de votos a mais do que Bolsonaro. Sim, a gente vai seguir acompanhando, portanto, esse assunto. Voltamos a falar a qualquer momento sobre isso, Elisa. Aliás, eu já pego de vocês a palavra e já chamo o Leandro Rezende, porque esse é um assunto que está numa efervescência danada durante esse domingo eleitoral, não é, Leandro? Diferentes opositores e também quem é da oposição fazendo postagens e chama muito a atenção o posicionamento político de integrantes da corporação. E isso também está sendo questionado. Elisa, está sendo questionado sobretudo porque o diretor, né, da Polícia Rodoviária Federal ontem declarou voto no presidente Jair Bolsonaro. Foi dada uma decisão para impedir essas operações hoje e essas operações seguem acontecendo. Trago aqui a informação que consegui. Estou procurando representantes da PRF em vários estados, né, para oficialmente saber se essas operações estão rolando. Consegui a resposta aqui do representante da PRF do Sergipe, que é um dos estados da região Nordeste, em que há denúncias de eleitores de que estão acontecendo ali essas operações que, em tese, estariam prejudicando o acesso dos eleitores aos locais de votação. A informação que eu recebi da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Sergipe é de que a Operação Eleições ela segue acontecendo normalmente. Ela está em andamento, não há um balanço parcial sobre quantos ônibus foram abordados e que isso será divulgado após o fim dessa operação, horário previsto aí de encerramento ao término da votação, isso lá no Sergipe. Outros estados também a gente procurou, ainda não consegui ter retorno, mas essa questão do transporte, ela também transborda aqui para o Rio de Janeiro. Por quê? Informação da Procuradoria Regional Eleitoral, o MP, o Ministério Público Eleitoral que atua nas eleições. Foi aberta uma apuração preliminar, então é um comecinho de investigação sobre a eventual falta de ônibus nas ruas de São Gonçalo. São Gonçalo é o terceiro maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, uma cidade que no segundo turno, de tão importante, ela foi visitada tanto por Lula como por Bolsonaro e há denúncia de que faltou ônibus na cidade de São Gonçalo. Esse procedimento, informa o Ministério Público Eleitoral, ele teve origem em denúncias de supostas irregularidades na oferta de transporte público. Então, agora a Procuradoria Regional Eleitoral vai investigar isso e estão 2 crimes eleitorais que estão sendo investigados, que é o impedimento ou embaraço ao exercício do voto ou ocultar, sonegar ou recusar fornecimento regular de meio de transportes, que é também um direito a todos de uma cidade. Então, são 2 crimes eleitorais sendo apurados nesse momento em São Gonçalo, só para transbordar essa questão da PRF, que sem dúvida é uma das mais graves desse domingo de eleição, já tem um desdobramento aqui no Rio de Janeiro, esse por falta de ônibus. Então, a gente tem 2 questões. De um lado, falta de ônibus em São Gonçalo, esse terceiro colégio eleitoral do Rio, e essa questão mais grave que envolve a Polícia Rodoviária Federal e alguns estados da região Nordeste. Denúncia gravíssima neste domingo, dia 30 de outubro, dia do segundo turno, quando nós conheceremos o novo presidente da República. Eu já vou chamar a Uribe, mas fazendo um gancho aqui com o Leandro, tem até uma resposta da própria Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, a nossa colega Pauline Frank mandou aqui pra gente, porque havia também a denúncia de que eventualmente a PRF estaria barrando o pessoal que passa pela ponte Rio-Niterói. Aí disseram aqui o seguinte, que a delegacia deles fica no fim da ponte, é somente uma base física, não há qualquer tipo de abordagem. Somente estão ali para monitorar a passagem de veículos, ou seja, uma mobilização das diferentes bases da PRF, não é, Uribe? Porque depois do aparecimento dessas denúncias e denúncias graves, de que estariam havendo operações para conseguir segurar e bloquear um pouco ali o tempo da chegada desses eleitores até seus colégios, até as suas votações, e agora começam a surgir muitas notas e muitas respostas da PRF em diferentes locais do Brasil. É porque há 2 linhas de apuração nesse sentido, Elisa. De um lado, ontem houve uma nota oficial para toda a corporação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei, que ele falava que operações para combate a fraudes eleitorais seriam colocadas em prática, mas com respeito à decisão da Justiça Eleitoral. Ou seja, que aqueles veículos de transporte de eleitores, seja
passe livre, ou seja, de transporte gratuito e não transporte gratuito, que seria respeitado não havendo operações e paralisação desses ônibus. Mas quando tivermos prefeitos, principalmente da Paraíba, da Bahia e de Sergipe, dizendo que essas operações têm paralisado estes veículos de transporte para transporte dos eleitores, aí você vai contra uma decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral. É por isso que o ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral, está pedindo pelo menos uma resposta de Silvinei Vasquez, porque essas operações estão sendo realizadas neste momento. A gente lembra, a abstenção era o bicho-papão, a grande preocupação das duas campanhas. De um lado, os dois feriados, Dia de Finados e o Dia do Servidor Público, que poderia prejudicar, por exemplo, a votação de Jair Bolsonaro. De outro lado, a possibilidade de não haver passe livre para os eleitores de baixa renda, que, segundo as pesquisas de intenção de voto, tem uma inclinação maior para a votação a Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente vê que as reclamações vêm justamente de estados onde houve vitória do petista, ou seja, operações que poderiam ser ilegais. E a decisão da Justiça Eleitoral é muito clara: responsabilização criminal para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, caso não seja cumprida essa ordem judicial. É por isso que os partidos de oposição estão pedindo a detenção do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E aí é uma série de críticas feitas nos bastidores, porque já há operações, por exemplo, do Ministério Público, investigações referentes ao uso da estrutura da Polícia Rodoviária Federal durante a campanha de segundo turno em benefício de Jair Bolsonaro. Nós da CNN trouxemos essa informação nesta semana e trouxemos na outra semana uma informação de um servidor da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, que contra ele foi aberta uma investigação interna por ele ter declarado nas suas redes sociais privadas apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a grande crítica feita pelos partidos de oposição é a instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal. Agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes avaliar se essas operações são legais ou ilegais. Por isso que ele deu um tempo para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal dar explicações a respeito dessas blitz.